Fala pessoal, tudo bem? Olha essa questão. E aí? Um triângulo equilátero e um semicírculo inscrito nesse triângulo, dentro desse triângulo. Como é que você resolve? Eu sou a professora Alexandra Maia e aqui no canal já sabe, né? A gente aprende, estuda e se diverte com matemática. Aproveite, deixa aquele like, claro, para ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas. E também deixa a sua solução aqui, dá um pause e tenta resolver, porque os comentários com soluções, eu vou te falar, viu? São outras aulas que a gente tem aqui no canal. Vamos lá? Vamos trabalhar? Então, quando a gente olha essa questão, a princípio dá um frio na barriga, sabe? Porque quem gosta de geometria, assim, fica fascinado. Quem não gosta, às vezes treme um pouquinho quando dá de cara com uma questão como essa. Mas aqui, fica até o final porque você vai se surpreender. Essa questão não é difícil. São sacadas muito boas e a gente só aprende fazendo, não é verdade? Então vamos lá. Olha só, triângulo equilátero. Num triângulo equilátero, todos os lados são iguais e essas medidas aqui são 6. Os três lados têm medida 6. E num triângulo equilátero, além dos lados serem iguais, todos os ângulos são iguais também. Então, o que vai acontecer aqui? Todos os ângulos num triângulo equilátero são iguais a 60 graus. Então, esse ângulozinho bonitinho aqui, ó, ele mede 60 graus. Tudo bem? Assim como os outros dois. Ótimo. Para a gente calcular a área de um semicírculo, a gente tem que lembrar, qual que é a área do círculo? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, certo? Se eu estou lidando com um semicírculo, então essa área vai ser a metade. Então, a área do semicírculo é meio vezes metade da área do círculo, tudo bem? Então, falta o que para determinar essa área? Falta encontrar o raio. Encontrando o raio, você liquida a questão. Então, nosso objetivo aqui é usar os nossos conhecimentos de círculo, de triângulo, de ângulo, de trigonometria, de semelhança de triângulo, para tentar encontrar o valor do raio. Uma vez que o valor do raio tiver sido encontrado, a gente acabou com a questão. O que a gente vai fazer aqui? Olha, veja bem, eu tenho um semicírculo e aqui é o centro dele, que é exatamente no ponto médio desse lado aqui do triângulo equilátero. O que eu vou fazer aqui, olha? Raio é o seguinte, é qualquer segmento que parte do centro, que liga o centro a qualquer borda do círculo, ou seja, a circunferência. Circunferência é o que limita o círculo, é só o contorno. Então, um segmento que liga o centro de um círculo até a sua borda, a circunferência, ele é o raio, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o centro desse semicírculo até esse ponto aqui, ó. Que ponto que é esse? É o ponto de interseção da borda do círculo com o lado do triângulo. O que é isso? É um ponto tangente, certo? E aí tem uma propriedade bem legal. Deixa eu traçar esse segmento que eu falo para vocês. Então, já desenhei aqui, ó. O que acontece aqui? Então, o segmento que liga o raio, o centro, até o ponto tangente, ele é o raio, tudo bem? Na verdade, o segmento que liga o centro do círculo a qualquer ponto da borda do círculo, ou seja, da circunferência, ele é o raio, tudo bem? O que acontece aqui? Só que quando a gente tem o raio, o segmento do raio, com a reta tangente a esse círculo, forma um ângulo de 90 graus. Então, isso daqui vai ser importante para a gente. Por quê?
Então, o raio sempre forma um ângulo de 90 graus com o segmento que tangencia o círculo, exatamente nesse ponto de tangência, tudo bem? O que acontece aqui? Agora a gente tem um triângulo retângulo e isso ajuda a gente demais, certo? A partir desse momento, a gente já abre um leque de possibilidades para resolver essa questão. Então, ó, aqui é um triângulo retângulo, um ângulo é 90, o outro é 60 e o outro qual que é? Só pode ser 30, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Paralelo a isso, eu tenho o seguinte, olha, esse segmento todo não é 6, então a metade dele, que é justamente do centro, né, que é do ponto médio, o centro está no ponto médio, até essa extremidade aqui, portanto, é 3. E 3 é o quê? É a minha hipotenusa desse triângulo retângulo. Por quê? Porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ó, a gente tem um ângulo de 60, um ângulo de 90, quer descobrir esse cateto aqui, que é o raio, ó, tá vendo? Que está oposto ao ângulo de 60. Tá ficando bom. E aqui a gente tem um ângulo de 30. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, eu posso, aqui ó, eu vou colocar uma setinha para colocar que esse ângulo é 30 graus. Eu posso resolver esse exercício de duas formas. Eu posso usar trigonometria. O que vai acontecer com trigonometria? Eu não quero encontrar o cateto que está oposto ao ângulo de 60. Se eu quero o cateto oposto, eu vou usar seno. De quem? De 60, certo? E aí eu sei que o seno de 60 é cateto oposto ao 60, que é o que eu quero encontrar, sobre a hipotenusa, que eu já conheço, é 3. Então tá tranquilo. Ou eu tenho uma outra possibilidade, usar a semelhança de triângulos. Aí eu vou desenhar um segmento para mostrar para vocês. Olha só, era isso que eu queria que vocês olhassem. Veja bem, olha para esse triângulo grandão aqui, olha. Ele tem um ângulo comum com o nosso triângulo pequenininho, certo? Então, ele tem um ângulo de 60 graus. Aqui, ó, ele forma um ângulo de 90. Por quê? Isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Como é um triângulo equilátero, a altura bate exatamente no ponto médio, forma um ângulo de 90 graus, né? E aí, o que vai acontecer? Você tem esse, aqui é o ângulo de 90 graus, a hipotenusa, portanto, desse triângulo grandão é 6, certo? E aí, o que acontece? Você tem um ângulo de 90, o ângulo de 60, então esse ângulo pequenininho aqui, ó, ele tem que ser 30 graus, justamente porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Acontece que esses dois triângulos são semelhantes. Então, você pode também usar semelhança de triângulos para encontrar esse raio. Como é que vai ser a sua semelhança de triângulos? Olha só. Esse aqui é o cateto que está oposto ao 60. No triângulo grandão, o cateto que está oposto ao 60, ele é a altura. Então, se você não souber de cor a altura do triângulo equilátero, com Pitágoras você resolve facilmente, porque você tem um cateto que é a altura, o outro cateto que é conhecido 3 e a hipotenusa que é conhecida 6. Você encontra facilmente a altura. E aí você usa a semelhança de triângulos. O lado está para o outro lado, assim como a hipotenusa está para a hipotenusa. E você mata. Ou com trigonometria. E eu vou usar trigonometria aqui. Tudo bem? Então tem duas soluções possíveis, você escolhe qual é que você se agrada mais. Mas como eu vou fazer trigonometria, o interessante é você resolver como para casa a semelhança de triângulos, para conferir que vai dar a mesma coisa. E para treinar também, porque é muito bom. Veja bem. Eu sei que eu quero encontrar o cateto que está oposto ao ângulo de 60. Lembra? Cateto está juntinho com o ângulo de 90. Então, eu sei que seno de 60 graus é exatamente o cateto oposto ao ângulo de 60 sobre a hipotenusa. Tudo bem? Ora,
Quanto que é o seno de 60? Eu já falei isso com vocês em outro vídeo, eu vou até deixar ele aqui no card para vocês e deixo também na tela final. A gente construiu uma tabela de ângulos notáveis de trigonometria e não é difícil. Se você memoriza esses ângulos, ajuda muito a resolver exercícios muito mais facilmente do que você ter que procurar o valor desses ângulos, procurar tudo, e você vai acabar desanimando e a resolução fica muito longa. Isso quando a gente nem pode falar sobre quando você está numa prova de concurso, numa prova de seleção, num Enem, que você tem que, às vezes, precisa desses valores e não sabe de cabeça, não memorizou. Então, quando você sabe, fica muito mais rápida a solução. O que acontece? O seno de 60, ele é exatamente igual ao cosseno de 30. Então, nesse vídeo sobre o qual eu estou falando, eu ensino como construir essa tabelinha, que é muito facilzinha, de ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Então, eu vou já resgatar esses valores, esse valor, e vocês já ficam de para casa para olharem esse vídeo. Eu sei que o seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2, exatamente igual ao cosseno de 30 graus. Eu sei que o meu cateto oposto, olha só, cateto oposto ao ângulo de 60, ele é o raio. E a minha hipotenusa, que está oposta ao ângulo de 90, é 3, certo? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, certo? Eu multiplico cruzado, ó, o 2 vai multiplicar o R e o 3 vai multiplicar o raiz de 3. Então, vai ficar, ó, 2 vezes R é igual a 3 raiz de 3. Portanto, o raio é 3 raiz de 3 sobre 2, certo? Muito bom. O que acontece aqui? Então, vamos substituir aonde? Já que a gente tem o raio, a gente tem que substituir na fórmula da área, certo? Que é meio, porque eu estou falando de semicírculo, meio da área do círculo. Então, a área que a gente está querendo, que é do semicírculo, é metade da área do círculo. Ora, é meio vezes π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos colocar esse valor esquisito ao quadrado. 3 raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, a área do semicírculo que eu quero é meio vezes π vezes 3, ó, a gente tem um produto e uma razão. Ao quadrado, propriedade de potenciação. Todos eles ficam ao quadrado. Então, ó, o 3 fica ao quadrado, o raiz de 3 fica ao quadrado e o 2 fica ao quadrado, tudo bem? Toda vez que a gente tem um produto e uma divisão elevada a um expoente, cada termo fica elevado ao expoente. Então, o 3 fica ao quadrado, o raiz de 3 também e o 2 também. Então, como é que fica a área do meu semicírculo? Meio vezes o π, 3 ao quadrado é 9, raiz de 3 ao quadrado é 3 e 2 ao quadrado é 4. Então, vamos multiplicar todo mundo. Vai ficar 3 vezes 9, 27π. E aqui, ó, fração. 2 vezes 4, a gente multiplica numerador e denominador. 2 vezes 4, 8. Então, é 27π sobre 8. Unidades de área. Aqui não tem unidade nenhuma, mas poderia ser centímetros. Aí ficaria centímetros quadrados, tudo bem? Então, é unidades de área. Só que, para quem não gosta, que deixa assim em função de π, esse valor é aproximadamente 10,6 unidades de área. Tudo bem? Olha só que questão mais bonitinha, gente. Olha só, ela dá um medinho na hora que você olha para essa figura. Mas, depois que você resgata os seus conhecimentos, olha só, de raio no ponto de tangência ser perpendicular à tangente, faz as contas de raio aqui, de segmento por ser um triângulo equilátero, observa os ângulos do triângulo equilátero, resgata seus conhecimentos de trigonometria ou semelhança de triângulos. Gente, essa questão não é difícil. Mas precisa de muito conhecimento, né? É para isso que a gente está aqui, para estudar, aprender
e se divertir com a matemática. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todas as mensagens e até o próximo vídeo.